Educação à distância, mudando realidades. Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia e Estratégia de Ensino da Geografia, do curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD. Eu sou a professora Maranei Roars Penha, sou uma mulher branca, de cabelos claros, estou trajando uma calça preta, vestindo uma blusa branca e calçando uma sandália preta. Ao fundo, eu tenho uma parede clara, com pontos interligados em cor cinza. À minha esquerda, eu tenho os dizeres EAD mudando realidade em cor verde. E ao meu lado, a intérprete de Libras. Vamos à nossa aula de hoje, aula 2, categorias de análise do espaço geográfico? Mas antes eu quero dizer que eu sou uma professora licenciada em Pedagogia e Geografia, sou mestre em Geografia, doutora em Educação, Ciências e Matemática. E além de lecionar aqui no curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade EAD, eu também leciono nos cursos técnicos de Edificações e Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Vamos à nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje tem como objetivo entender as categorias do espaço geográfico para observar e entender o ambiente vivido e suas transformações. Esse é o nosso objetivo. As categorias que nos permitem fazer essa análise do espaço geográfico, que a gente vai tratar hoje, são essas: paisagem, território, lugar, região, que vão permitir que a gente faça a análise do espaço geográfico como um todo. Aqui a gente tem algumas imagens representando aqui uma cidade, mapa, né, cartografia, o lugar, um lugar que a gente tem uma relação de proximidade e as regiões em que a gente tem um mapa de acordo com o IBGE. O que é então o espaço geográfico? Como é que esse espaço geográfico se constitui? O espaço geográfico resulta da ação humana concreta que se origina por meio do trabalho humano. O espaço revela as causas e efeitos que a própria sociedade produz. Ele manifesta, é sobre o espaço que se manifesta as ações da humanidade. No espaço nós temos fixos e fluxos. Então, por exemplo, estradas, prédios, rede de esgoto, antena de comunicação, pessoas, mercadorias, finanças, informações, entre outros, eles vão se manifestar de uma maneira fixa ou por meio de fluxos. Então, para Milton Santos, o que é o espaço geográfico? Para Milton Santos, o espaço geográfico é o conjunto indissociável de sistema de ações e do sistema de objetos. Aqui nós temos duas imagens. A primeira, eu tenho o viaduto, lá da cidade de Ji-Paraná, aqui em Rondônia. O viaduto, ele é um fixo. Sobre esse fixo, ou embaixo desse fixo, eu tenho os fluxos. Caminhões que transitam, ônibus, pessoas, animais, enfim, eu tenho os fluxos que acontecem aqui. E esses fluxos estão nesse contexto da sociedade como um todo. Eles se movimentam, esses fluxos, seja por questões econômicas, turismo, não importa o quê, mas nesses fixos eu tenho os fluxos e eles se complementam. Então, por isso que Santos vai dizer que é um conjunto indissociável do sistema de ações e do sistema de objetos. Aqui eu tenho uma outra imagem, que é lá de Cacoal, da cidade de Cacoal, que também tem os seus movimentos. Aqui uma representação da cidade. Aqui eu tenho as linhas de energia, né? Então são redes que me permitem, a partir dos fixos, proporcionar movimentos, os fluxos que vão perpassar por esses fixos. Paisagem. A paisagem, enquanto categoria, ela pode ser cultural ou humanizada, uma das maneiras que ela pode se manifestar.
A cultural humanizada, ela é modificada pela ação do homem. Exemplo, cidades, plantações, estradas, fábricas. Eu tenho, então, os exemplos aqui de paisagem humanizada. Eu posso ter também paisagens híbridas, que é a combinação de elementos naturais e humanos. Então, eu posso ter uma zona rural com roças e parte dessa zona rural com morros que eles são preservados, que não são cultivados. Então, ela é híbrida. O que então a paisagem é? Ela é produto da percepção humana, que desenvolve num processo seletivo de apreensão empírica de cada pessoa, nas relações com o ambiente e com os grupos sociais a que pertence. Ou seja, cada pessoa, ela olha para o horizonte, ela olha para o espaço e ela apreende, ela enxerga, ela se apropria de determinados conhecimentos. Nem tudo aquilo que eu olho, eu registro, eu apreendo. Então, para conceituar, existe um processo seletivo. Cada pessoa apreende de uma forma diferente a paisagem. Aqui a gente tem duas imagens. Uma paisagem modificada, aqui uma plantação de lavoura de soja, ó, que ela faz parte de uma paisagem que houve a ação humana, o cultivo, e aqui eu tenho uma paisagem híbrida. Eu tenho aqui toda a parte natural da própria paisagem e eu tenho uma rede de comunicação aqui, uma torre de comunicação da Embratel, que faz com que aqui eu tenha um espaço híbrido. Outra categoria da geografia é o lugar. O lugar é o espaço vivido, é aquilo que está mais próximo, aquilo com o que nós temos vínculos, nós nos identificamos com os lugares, é onde se desenvolve as relações cotidianas, eu me sinto pertencente daquele lugar. Então, quando se trata da categoria de lugar, do espaço geográfico, eu posso me sentir, ter um pertencimento no quarto da minha casa ou na varanda da minha casa, na escola que eu estudo, no bairro que eu moro, a praça que eu frequento, o sítio que eu visito no final de semana. Então, o autor, o escritor, Yves Thuan, ele diz que o lugar ele tem espírito, ele tem personalidade, tem um sentimento, eu tenho um amor por esse lugar. E nesse caso, ele é próximo, né? Lugar, eu me sinto próximo dele. Aqui eu tenho duas imagens que dizem muito de mim. Lugar, para mim, aqui, é uma cidade chamada Alto Paraíso, aqui de Rondônia. Eu morei lá 10 anos e lá estão os meus amigos, os meus compadres, os meus ex-alunos. Então aqui eu tenho uma imagem representando Alto Paraíso, que é a famosa festa do Jirico, né, a corrida do Jirico. E lá é o lugar realmente onde eu me identifico, onde eu me sinto pertencente, onde eu continuo mesmo morando aqui em Porto Velho, indo lá frequentemente, né? Então eu tenho uma identidade. E aqui tem uma outra imagem, né, da Câmara Municipal de Alto Paraíso, né, dos representantes lá de Alto Paraíso, e que lá eu me sinto pertencente daquele lugar. Inclusive, tive a oportunidade também de atuar no Poder Legislativo do município, quando eu fiquei lá durante muitos anos, morei lá durante muitos anos. Tem toda uma vida construída lá. Então, esse é o sentimento de lugar. Mesmo eu não estando mais lá, mas o meu coração sente que lá é o lugar e volto constantemente lá. A categoria território, ela é definida por um espaço delimitado de relações de poder. Ela surge ou de ator social, de atores políticos, econômicos, culturais, militares, simbólicos, mas ela tem fronteiras, pode ter fronteiras fixas ou fronteiras móveis. Então, o território tem essa definição enquanto categoria de espaço geográfico. Exemplo, território nacional de um país. Ele tem uma dimensão, Brasil, França, Inglaterra, né? Argentina, tem uma delimitação de área. O território indígena, ele
é um território delimitado por lei, mas leva em consideração a questão cultural. Então, por exemplo, de repente, nós temos aqui, por exemplo, no estado de Rondônia, territórios indígenas que envolvem mais de um município. Territórios indígenas que envolvem não só o estado de Rondônia, mas que abrange também o território do Mato Grosso, por exemplo. Por quê? Está envolvida a questão cultural, é levada em consideração na hora de delimitar. O território controlado por facções ou milícias também é um território, mas ele não tem uma divisão pré-determinada, estabelecida e tal. Mas eles estão em diversos lugares. Território que perpassa no nosso próprio país ou fora dele. Território religioso, o Vaticano. E territórios escolares, outro exemplo, uma área de uma escola com as suas normas, com as suas regras internas, é um tipo de território. O território, aqui eu trouxe duas imagens, um território indígena, né, de um projeto chamado Floresta na Amazônia, e aqui numa escola, né, o acolhimento de uma comunidade escolar no ano de 2019, que achei a imagem bacana e trouxe para demonstrar o território. E região? Região é um espaço geográfico que ele é classificatório e hierárquico e tem características uniformes. Nas regiões, eu posso organizá-las por proximidades naturais, econômicas, culturais, sociais ou mesmo políticas. E é um conceito fundamentado no interesse ou do poder público, né, do Estado, ou de empresas que querem investir naquela região, ou de grupos sociais, por diversas razões, ONGs ou outros tipos de grupos sociais, que têm uma relação, um interesse naquela determinada área. Nesse caso, eu trouxe duas imagens. Uma de região geoeconômica, que é uma forma de dividir o nosso país em 3 regiões, Centro-Sul, Amazônia e Nordeste, e que leva em consideração as características geoeconômicas, a economia dessas regiões por estarem mais próximas. E uma outra divisão regional do mapa da saúde aqui de Rondônia, que o Estado ele definiu essas regiões, essas diferentes regiões, como uma maneira de melhor atender a sociedade. Então, pessoas que moram nessas determinadas regiões têm um hospital, por exemplo, regional, em que as pessoas se dirigem para ser atendida. Programas são coordenados em cada uma dessas regiões por um determinado setor da saúde naquele local. Facilita o gerenciamento, né? Fica mais próximo de atender as necessidades da sociedade. Em síntese, nós temos a paisagem como uma porção de espaço que eu vejo e que eu sinto. Que eu posso apreender a paisagem pelo cheiro, pela imagem, pela audição, né? Então, o que eu vejo e o que eu sinto. O lugar é onde eu tenho a afetividade presente, eu tenho o amor por aquele lugar, é um espaço vivido, tem sentimento, é o espaço que eu me sinto bem. O território, ele é um espaço que tem poder, que ele é controlado. Então, é um espaço que tem leis que o regem, né? A região é um espaço com características comuns, embora seja um espaço diferente. Ele tem diferenças, mas ele tem mais características em comum. Então, por exemplo, quando a gente fala da nossa região aqui, da região norte, nós temos muito em comum. A cultura, a dança, a música são muito semelhantes, a alimentação. Então, o que é o nosso espaço geográfico? É o espaço transformado que compreende a totalidade. Então, dentro do espaço geográfico, eu vou encontrar essas categorias. Vai estar lá a paisagem, o lugar, o território, a região, que é a totalidade dessas categorias. Aqui nós temos as nossas referências, né, as referências básicas da nossa aula de hoje, as referências básicas ainda, né? Aqui as referências complementares, tanto de textos como de vídeos. E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos!
Educação à distância, mudando realidades.